Olá a todos os alunos e também alunas da Cabala. Aqui é o Rabino José Salton e temos mais uma oportunidade de compartilhar alguns ensinamentos dos cabalistas em relação a uma época bem especial e única durante o ano. É uma época de 3 semanas que começam a partir do dia 17 do mês hebraico Tammuz e vai até dia 9 do mês hebraico Av. O primeiro dia começa com um jejum parcial. No final, o último dia, na verdade, é um dia de jejum total, que significa jejum de 25 e até 26 horas. Jejum total de não beber e não comer nada. Entre esses 2 dias, são dias bem comuns, que não exigem nenhum jejum, mas os cabalistas nos ensinam que, por causa de uma energia de julgamento, não é recomendável de celebrar comemorações como casamento ou outras coisas que geram energia de alegria por causa do julgamento. E a pergunta é de onde vem aquele julgamento? Será que Deus decide que um mês vai ser mais com energia de julgamento do que o outro? E mais uma vez, sem a Cabala, sem a astrologia cabalística, o mundo fica no efeito ao invés de entrar na causa. Então, qual foi o efeito ou o evento histórico que causou a revelação do julgamento? E como podemos, através do estudo da causa, mudar a energia do julgamento e transformar o julgamento em misericórdia ou em compaixão, clemência? Em termos da história, no dia 17 de Tammuz, aconteceu um evento trágico, catastrófico, em termos do conduto moral e ético do ser humano, numa região conhecida hoje como a Península Sinai, ou o deserto de Sinai. E o tempo foi 3.300 anos atrás, quando Moisés saiu com os hebreus e também outros povos, como a Cabala explica, da escravidão do Egito. Lembrando que a escravidão não era uma escravidão física, mas virou uma escravidão muito negra da consciência humana daquela época. Egito, como um país bem forte, influência muito grande sobre o mundo, de uma certa forma ela representava, naquela época, a força e também o nível da consciência humana em geral. E também temos que saber que não sempre era assim, porque o Egito antigo também usufruía uma época muito, muito iluminada de consciência, de sabedoria, de conquistas, de ciência, de tudo, tudo. Mas por causa de, mais uma vez, o que a história nos conta, ganância, cobiça, fraqueza do ser humano de sucumber a seu ego, toda aquela sabedoria, toda aquela cultura, realmente caiu numa fase bem escura. E juntos com ela, o mundo todo. Porque o antigo Egito representava a civilização naquela época. Não foi por acaso que Moisés nasceu justamente naquela época para trazer uma mensagem. Alguns dos egípcios, dos hebreus também, pegaram e aceitaram a mensagem, e alguns não. Foi uma mensagem de uma mudança de consciência. Quem não aceitou, simplesmente se aniquilou.
Quem aceitou saiu para um novo destino. Mas mesmo assim, tinham pessoas que ainda estavam contaminadas, podemos dizer assim, com energia negra, de ódio, competição, ciúmes, até feitiçaria, magia negra. E quando Moisés, depois de ter subido no Monte Sinai, quando ele desceu depois de 40 dias e 40 noites, foi justamente no dia 17 de Tammuz. Infelizmente, ao invés de receber a Torá e a consciência da Cabala e também a vida da imortalidade, o povo caiu na armadilha de intolerância ou falta de paciência, incerteza, perdeu a esperança, a confiança em Moisés, e o povo voltou à sua rotina, seu hábito de acreditar na matéria. E assim foi cometido o pecado bem famoso, que é o pecado do bezerro de ouro no deserto, justamente embaixo no Monte Sinai. Ao invés de receber a Torá, a consciência humana em geral, por causa daquele grupo de pessoas, caiu mais uma vez na escuridão. Não é por acaso também que no dia 9 do mês de Av, 800 anos depois desse evento do pecado de bezerro de ouro, e também mais ou menos aconteceu 1300 anos depois, o mesmo evento que é ligado à destruição do templo sagrado em Jerusalém. Agora, se fala que o primeiro grupo de pessoas que morreram por causa do pecado do bezerro de ouro também foi no dia 9 de Av. Todo mundo sabe que o povo que estava no deserto não mereceu de entrar na terra prometida. Por 40 anos, cada ano, no dia 9 de Av, o povo entrou no grande buraco e tinham 600.000 pessoas no deserto, e cada ano 15.000 morreu. Isso foi no dia 9 de Av, quando o primeiro grupo morreu, e a partir dali, cada ano, 15.000 pessoas morreram. Durante 40 anos, saem 600.000 pessoas. Então, realmente, é uma época considerada bem negra e de luto. Os cabalistas estão tentando despertar a consciência humana e transformar essa energia de julgamento, do pecado, das consequências negativas de nossos próprios atos em consequências positivas. Mas, mais uma vez, mudar a consequência é fútil, é inútil, é sem significado. Sem mudar a consciência. Através da astrologia podemos perguntar por que houve aquele pecado naquele dia de Tammuz, que é ligado ao signo Câncer. E por que também a destruição do templo sagrado também aconteceu na primeira vez, na segunda vez, no mesmo dia de 9 de Av, que é ligado ao signo de Leão. Não vou entrar no análise dos signos, que vai demorar muito, mas o princípio é saber que cada um dos planetas rege em 2 signos, fora da Lua e do Sol. Para nós, para nossa mente humana que vive no mundo da dualidade dos opostos, a gente precisa algo, ou o sistema da comparação. Vamos dizer assim, eu sei que eu sou rico porque o outro é menos rico ou mais pobre. Eu sei que eu sou feliz porque o outro é mais triste. Então, todos os nossos conceitos e nossa vivência de emoções ou situações físicas,
tudo ligado à comparação com o outro. Não é mais o mundo absoluto. E ninguém é capaz de se avaliar numa forma absoluta. Mas quando a Lua entra no signo de Câncer, ela rege só um signo só. O Sol igual. Então, isso causa que, para nós, aparece um sistema absoluto, que é ligado ao infinito. Mas nós não estamos vivendo no infinito, estamos aqui no finito. É o mundo relativo. O fato que a Lua entra no signo Sol e também o Sol, isso gera uma dificuldade psicológica da psique humana de lidar e saber lidar com essa dimensão absoluta, onde não tem comparação e não tem dualidade. Por isso a energia de Câncer é muito forte e para nós, por causa de não ter essa comparação, então é um signo muito extremo e também desequilibrado em termos emocionais. O Sol, no signo de Leão, ele entra e começa a emanar os seus raios do Sol, também de uma forma muito extrema. Ou destruir ou construir. Não tem o meio termo. O que a Kabbalah chama como a coluna do meio. Por isso, o raio do Sol, durante o mês de Av, ou os raios queimam, ou elas saram. Elas transmitem a energia da cura. No signo Câncer, ou a pessoa começa a odiar, ou amar. Não tem meio termo. Às vezes, a gente também se encontra naquelas situações onde tem uma reação emocional sem controle. Ou um lado ou outro. Mas não é assim. O ser humano tem lados positivos, tem lados negativos. Podemos amar um pouco alguém e também odiar um pouco. Falando nisso, em geral, não precisa odiar ninguém. Podemos odiar o ato da pessoa ou a qualidade da pessoa. E amar a virtude, mas odiar a pessoa já é totalmente cancelado. E também imoral. Então isso, o problema do Câncer é justamente guardar rancor, ressentimento contra a pessoa e também contra si mesma. No signo de Leão aparece o Sol, o fogo, também de uma forma muito, muito crua e forte, que pode destruir se não for bem processada e controlada. E também direcionada. O fogo é necessário para cozinhar. Mas todo mundo sabe que esquecer o fogo e algo em cima do fogo acaba se queimando e também causando prejuízo até perigo da vida. Então o fogo não pode ser deixado sozinho. Sempre temos que processar e também guardar, proteger o fogo para não sair do controle. Agora, o cabalista entra na consciência e fala que todo o problema da destruição do templo sagrado em Jerusalém, mas talvez não for por causa dos babilônicos ou dos romanos, porque tudo começa dentro da gente. E o assunto é ódio. Ódio sem razão entre a liderança daquela época, o povo, entre todo mundo que estava envolvido nos procedimentos rituais do termo sagrado. O termo sagrado servia como um canal que recebeu a energia, ou captou a energia cósmica, fez uma transformação daquela energia para que seja bem utilizada no mundo. A energia cósmica é muito crua, principalmente quando ela vem diretamente do Sol, que é o caso do signo de Leão. Mas quando o ser humano entra na consciência de ódio, afastamento, separação, fragmentação,
e não é capaz de controlar ou dominar as suas emoções, claro, acaba sendo uma catástrofe. O Rabino Isaac Luria, um cabalista medieval da idade do século XVI, ele revelou os segredos da Cabala e também das meditações, explicando como podemos filtrar a energia muito desequilibrada nessas 3 semanas. São permutações do tetragrama, porque o tetragrama representa o receptáculo que é capaz de captar e absorver a luz infinita, mas por causa do julgamento, que faz parte da nossa história, do passado e da memória do coletivo, temos que usar um filtro. É exatamente como um filtro solar ou protetor solar, que a gente usa o óculos para viver e conviver com os raios do sol, mas sem se queimar. Não é por acaso também que nesses 2 meses a Cabala explica sobre o câncer, os raios do sol, e a gente hoje também aprende que o sol é muito necessário para nossa existência, mas, de uma certa forma, ele pode também criar a doença do câncer. Então, o filtro mental e também das permutações hebraicas que o Rabino Isaac Luria nos revelou, nos ajudam para justamente criar uma proteção espiritual e mental e psicológico para trazer a luz, mas sem o julgamento severo e as consequências negativas do passado. As permutações são bem simples, se baseiam sobre o sistema das 3 colunas. Ao invés de mentalizar o tetragrama, que é recomendável durante o ano, a gente modifica a sequência um pouquinho, e ao invés das letras Yud, Kei, Vav, Kei, aparecem no lado direito as letras Tet, Dalet, Hei, Dalet, que na verdade é um número ou uma letra a menos do que o tetragrama Yud, Kei, Vav, Kei. No lado esquerdo aparecem as letras Kav, Vav, Zayin, Vav, que é uma letra a mais. Ao invés da letra Yud, aparece a próxima letra que é Kav. E assim por diante. E no meio aparecem as letras Mem, Tzadi, Pei, Tzadi. Isso é segundo a ordem do Atbash, que também é um sistema de permutações e da gemátria cabalística, onde se troca, por exemplo, a primeira letra com a última do alfabeto hebraico, a segunda com a penúltima, e assim por diante. Nesse caso, a letra Yud, do Yud Kevavke, é a 10ª letra desde o começo. Com Atbash, se pega a 10ª letra desde o final do alfabeto hebraico, e sai a letra Mem. Ao invés da letra Rei, que é a 5ª letra no começo, se pega a 5ª letra no final, que é Tzadik. E assim por diante. Então temos as 3 sequências principais. Para o direito, Tet, Dalet, Hei, Dalet. O lado esquerdo, Kaf, Vav, Zain, Vav. E no meio, Mem, Tzadik, Pei, Tzadik. Meditando nessas letras e nessas permutações, nos permite de receber a energia cósmica desses 2 meses, mas de uma forma, como já falei, bem equilibrada e também sem julgamento. O dia 9 de Av, como já falei, é um dia de jejum total, de 25 até 26 horas. O jejum não é, mais uma vez, um castigo. Chorar e também lamentar
ela, por causa da consequência, não vai mudar a causa. E a causa sempre é ódio sem razão, odiar o outro e pensar que só quando eu consigo destruir o outro, eu vou ficar feliz, eu vou ter mais comida, mais sucesso. Então, o jejum é um processo de autopurificação, autolimpeza, e sempre é bom combinar o jejum com meditações. E assim, o jejum, que é um tipo de castigo, vamos dizer, para o corpo, vira uma maneira de purificar o corpo de toda a contaminação que entrou dentro da memória genética há 3.300 anos, por causa da influência da feitiçaria e da magia negra, que hipnotizou o ser humano em geral e paralisou a consciência do livre-arbítrio. E a partir dali, claro, a consequência vira inevitável. Em relação à destruição do termo sagrado, temos que saber que aquela destruição não foi uma destruição física somente, mas foi uma destruição do sistema divino aqui na Terra. A partir dali, todos os sistemas que o ser humano vem tentando criar e construir e estabelecer são mais ou menos sistemas bem temporários, que infelizmente não conseguem providenciar o sustento físico e espiritual para nós, para o povo. E por isso, qualquer sistema que a gente cria, desde o começo, já é condenado a ser destruído. O único sistema que pode sustentar e viver para sempre é o sistema das 3 colunas. A coluna do meio nos ajuda a transcender os opostos e entrar numa dimensão do ciclo, do circuito energético. Eu espero que através das meditações, através do jejum, através também das nossas orações e principalmente de nossa consciência e do nosso desejo de mudar o destino da humanidade, vamos conseguir fazer um tikkun de mais uma etapa da evolução da consciência humana e para nos aproximarmos mais uma etapa à luz. Dessa maneira podemos garantir que o futuro não vai ser uma repetição do passado. Abraços a todos. Tchau.